Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o Espírito esquadrinha tudo, mesmo as profundezas de Deus. Quem dentre os homens conhece o que se passa no homem, senão o Espírito do homem que está nele? Assim também, ninguém conhece o que existe em Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos os dons da graça que Deus nos concedeu. Desses dons também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com a sabedoria aprendida do Espírito. Assim, ajustamos uma linguagem espiritual às realidades espirituais. O homem psíquico, o que fica no nível de suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece uma insensatez. Ele não é capaz de conhecer o que vem do Espírito, porque tudo isso só pode ser julgado com a ajuda do mesmo Espírito. Ao contrário, o homem espiritual, enriquecido com o dom do Espírito, julga tudo, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor, de maneira a poder aconselhá-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querida e querida de Deus, paz e bem, mantendo esta característica da gente saborear a palavra e didaticamente ir nos tomando a forma de Deus, ir deixando Deus nos moldar, nos cuidar, nos conduzir. Hoje, apesar do Evangelho também ser riquíssimo, chama muita atenção a primeira leitura, porque a primeira leitura, na qual Paulo escreve aos Coríntios, escreve também a cada um de nós, ele vem nos tocar num ponto muito interessante, o ponto da fé. E, de certa forma, nos leva a compreender o porquê nem todos ainda acreditam em Deus. Melhor dizendo, porque ainda existem pessoas que não acreditam, que não seguem, que não buscam. Antes de continuar na primeira leitura, só um ponto que está muito ligado a isso que está no Evangelho, e eu te convido a ler o Evangelho, não perca a oportunidade de ler o Evangelho, ler o Salmo, lembrando que o compromisso é lermos toda a liturgia diária. Por conta de tempo, normalmente a gente vai conversar sobre um texto. Mas lá no Evangelho está escrito assim, o que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Quem disse isso foi o demônio. Então aqui é para a gente entender e para reforçar em cada um de nós quem é que é esta pessoa que nós dedicamos a nossa vida e, mais do que isso, nós confiamos nós mesmos a ela. Essa pessoa é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, uma pessoa, mas também Deus. E até mesmo o inimigo
ele declara abertamente que Jesus é o Santo de Deus, é o Filho de Deus. Portanto, que a gente não tenha dúvida disso. O Evangelho ele vai nos dizer várias e várias vezes que Cristo é o Filho de Deus. Várias pessoas colocam isso, porque o Espírito, que é de quem a gente fala hoje na primeira leitura, ele vai revelando Jesus ao longo da história. E aí a gente pega essa carta para que a gente entenda que a intimidade com o Senhor, ela só pode vir de uma experiência concreta com Ele. Como Paulo diz, ninguém conhece Deus a não ser pelo Espírito. Porque é a mesma realidade. Lembremos sempre, o Espírito também é Deus. Deus é Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Para que nós conheçamos a Deus, nós precisamos estar inteiramente conectados com este mesmo Deus. E Jesus nos declarou que o Espírito permanece conosco a nos guiar e orientar até o fim dos tempos. Então esse é o primeiro caminho. É buscarmos essa intimidade com o Espírito de Deus que nos leva a conhecer as outras duas pessoas da Trindade. É entrar em intimidade com Jesus Cristo, que é o nosso grande guia e acompanhante de viagem. Somente assim conheceremos tanto a Deus quanto os planos de Deus para cada um de nós, que é o que nós também pedimos sem cessar. E aí um ponto interessante, olha o que Paulo diz. Essas palavras não são ensinadas pela sabedoria humana, mas com a sabedoria aprendida do Espírito. Assim ajustamos, ou seja, ajustamos uma linguagem espiritual às realidades espirituais. Não adianta nós buscarmos com conhecimento humano, com conhecimento material, com conhecimento natural, a profundidade de nosso Senhor. É impossível, porque o natural, ele não dá conta de todas as realidades espirituais. Por isso dizemos sobrenaturais, está acima da natureza. Mas também, para a gente não ficar muito cético, Deus, ele carinhosamente deixa realidades espirituais, realidades sobrenaturais ao longo de toda a história. É só a gente perceber os milagres. Milagre não é algo fantasioso, não. O milagre é muito sério. A igreja, para ela declarar um milagre, precisa de ter algumas características, entre elas, que seja algo definitivo, ou seja, se for uma cura, precisa ser uma cura definitiva, não dá para ser uma cura de uma coisinha só. É por completo. E precisa ser algo que a ciência comprova que ela não interviu. Então, gente, o milagre é algo extraordinário. Não é algo a ser compreendido com a natureza humana. Mas por que Deus nos deixa esses sinais? Para nos dizer, olha, e para se rebaixar. Essa é a grande verdade. Deus, como ele nos criou, ele sabe muito bem dessa nossa tendência a entender somente aquilo que nos vem de forma natural, ou seja, a nossa própria realidade humana, já que somos humanos. Então, como isso ocorre, e ele sabe, e ele mais do que nós mesmos nos deseja para estarmos, não nos deseja para nos possuir, mas nos deseja para estarmos na tua glória, para participarmos da sua festa. Gratuitamente assim ele o faz. Então, para que isso ocorra, ele desce até a nossa realidade. E por isso ele vai espalhando os milagres. Porque ele sabe que por meio do milagre, a experiência
sobrenatural se dá a tocar por conta de uma questão natural. É só pesquisar os diversos milagres que ocorrem. E aí a gente vai entender isso. Santa Dulce dos Pobres, um dos milagres que serviu para o processo dela, para que ela virasse santa, porque para virar santa precisa de 2 milagres comprovados, foi uma bênção de um padre a um bebê que já estava declarado morto, tinha atestado de óbito. E aí a mãe pede para ele ser batizado, porque a mãe, conhecendo do sacramento do batismo, queria de toda forma que o seu filho fosse batizado. E o padre aceita e realiza o batismo. E o que acontece? A criança retoma a vida. Isso é extraordinário. Se não fosse, não teria o atestado de óbito. São curas, são milagres. A Bíblia está repleta deles, mas a Bíblia, né? Muitas pessoas acham que está longe. Às vezes fica, será que aconteceu? Mas Deus faz isso para que a gente creia. E para que a gente entenda que o modo de crer, o modo de se lançar à fé, é experimentar o que não tocamos, só tocamos por meio do próprio Deus. Gente, isso é muito bonito. E isso é tão profundo que se nós teremos a graça de acreditar verdadeiramente em tudo isso. Só assim, como a palavra mesmo diz, como São Paulo nos coloca, entraremos no mundo de Deus. Entraremos na realidade espiritual, sobrenatural. Por quê? Porque a nós foi dado o Espírito. Não esqueçamos disso. Não desvalorizemos esse grande presente de Deus. E para acalmar o nosso coração, Paulo também vem dizer uma coisa importante. O homem psíquico, o que fica no nível das suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece uma insensatez. Então, gente, quando até mesmo o nosso pensamento ou o outro vier dizer que nós somos loucos, que isso é conversa fiada, que é coisa para, sei lá, para nivelar as pessoas e todo esse tipo de coisa, tem tanta coisa que a gente escuta, né? O mínimo é que é um monte de mentira que serve para dominar. Quando a gente ouvir isso, recebe essas palavras com todo o amor do teu coração e reza. Reza não só para a pessoa que fale isso com você, mas reza por todos aqueles que ainda não creem. Por quê? Porque continuam ainda na realidade do homem psíquico, do homem natural. E a própria palavra nos diz, não dá conta de entender, porque é humanamente impossível. E para nós que cremos, desde já nos alegremos, porque isso também é humanamente impossível para cada um de nós. Mas é o próprio Deus que nos dá esse presente. Cuidemos desse presente, cuidemos desse tesouro, que é a nossa fé, que é a nossa intimidade com o nosso Senhor. Querido Jesus, nós queremos te agradecer, porque mesmo sem merecer, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos presenteia, o Senhor permite que nós caminhemos contigo. Te pedimos, Jesus, que dê a graça a cada cristão, que possamos ser cada dia mais santos, para espalhar
a sua realidade, a realidade espiritual para todos os confins desse mundo, porque o mundo precisa de vós e nós também precisamos. Por isso, Senhor, te pedimos, fica conosco, pois somos necessitados de ti. E dai-nos a graça da perseverança, dai-nos a graça da fidelidade e de sermos e mantermos seguidores teus. Muito obrigado, Jesus. Amém.